aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste.
necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. O mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. A todos, mais um culto, nós estamos aqui reunidos para louvar, para bendizer o nome do Senhor Jesus. Quero convidar você neste momento, que você aí em tua casa possa estar orando junto comigo nessa hora. Deus, venha, Senhor, tocar em cada vida, teu Espírito Santo, Senhor, vem de encontro a cada coração, ó Pai, que cada um, Senhor, quer que se encontre nesta hora, tu possa, Senhor, tocar, tu possa, Senhor, renovar, tu possa trazer alegria e paz, ó Deus. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado. Esteja conosco neste culto, agindo com cada vida, Pai. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, em nome do teu Filho amado, em nome de Jesus, amém.
Vamos louvar o Senhor nesta noite com 3 cânticos. Você que está em tua casa, onde quer que você esteja, junto com a sua família, louva o Senhor conosco com muita alegria, pois Deus, Ele é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Amém. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão.
aleluia, aleluia. te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 aleluia. louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, Da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, pois sua cruz da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor.
sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado o seu amor. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Olá, irmãos, graça e paz. Esse momento é o momento de nós sermos edificados pela palavra do Senhor. E hoje, excepcionalmente, eu resolvi pregar e trazer a mensagem ao povo de Deus da parte contrária do templo. Em vez de eu estar do lado do púlpito, eu estou hoje do lado das cadeiras. Por quê? Eu tenho lembrado de que a igreja está fechada já há alguns meses e nós sentimos falta do relacionamento. É claro que é um momento que nós vivemos, um momento da pandemia, isolamento social, mas nós não esquecemos dos irmãos. E por isso é simbólico que nós estejamos ministrando a palavra deste lado. E portanto, eu gostaria de que abríssemos a nossa Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Daniel, no capítulo 2. É um livro bem conhecido, história
muito conhecida, a história de Daniel. O livro inteiro é o livro de um dos profetas mais conhecidos. E esse livro ele começa a sua história quando há uma guerra. E quando Deus permite que Nabucodonosor, o imperador, o rei da Babilônia, invadisse, cercasse Jerusalém e todo Israel e levasse cativo, e foi um tempo de uma grande guerra, de uma grande dor. O cerco levou algum tempo, alguns anos, e esse cerco trouxe muita miséria para quem ficou em Jerusalém. Escombros, o muro no chão, o templo destruído e, é claro, um grupo de pessoas levadas para a Babilônia. Especialmente o livro de Daniel conta a história de alguns jovens especiais que Nabucodonosor pediu para serem treinados, cuidados com toda a sabedoria da Babilônia, com toda a cultura da Babilônia. E Daniel e seus companheiros se destacaram. Primeiro, Daniel confrontou aquele que cuidava deles no que diz respeito à sua alimentação. E Daniel, então, teve uma outra alimentação com seus companheiros. Ao final do tempo, eles se tornaram mais sábios e teve uma posição de destaque no palácio de Nabucodonosor. Portanto, o capítulo 1 de Daniel termina com um momento, com o ápice, com a história destes jovens que eram fiéis ao Senhor, e ele termina esse primeiro capítulo lá em cima, como eles estivessem, e aí eu vou usar uma expressão bem comum, como se esse grupo de jovens estivesse por cima da carniça, ou no que diz respeito ao seu status quo, eram homens do palácio, eram sábios, e aí encontramos o capítulo 2. E eu gostaria de ler alguns versículos no capítulo 2, eu não vou ler todo o capítulo. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei o que tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apressaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho que está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei: ó rei, vive eternamente, dize o sonho, e teus servos lhe darão a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi que me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturo. O rei estava colocando agora, e aí o texto ele prossegue contando, ele confrontando aqueles sábios caldeus com a sua história. Eu tive um sonho, eu quero saber esse sonho, eu não lembro, o sonho me perturbou, me angustiou, e eu não lembro que sonho é esse. Vocês têm que resolver meu problema, vocês têm que dizer exatamente qual é o meu sonho, e tem que interpretar esse sonho. Mas o senhor precisa contar para a gente esse sonho. Mas eu não lembro, vocês que têm que saber, vocês é que são sábios. Então o rei acaba dando uma ordem a que matem todos os sábios. Bom, e aí entra a história. Daniel e seus companheiros também estão no meio desses que serão mortos, porque o rei teve um sonho e se perturbou nesse sonho, e portanto ele queria que os sábios lhe dissessem o sonho que teve e ainda interpretasse, sem que ele contasse o conteúdo do sonho. Queridos, a maioria de nós concordaria que a vida é feita de altos e baixos. Salomão, o sábio rei, cria nisso, e ele deu de uma forma clara, quando ele escreve em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante, ele diz que tudo tem
o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E ele ainda usa tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de abraçar e tempo de afastar-se e abraçar. Então, nessa dinâmica do tempo, ele coloca que a vida, e eu vou usar aqui a expressão, tem os seus altos e os seus baixos. E é claro que a expressão bíblica para altos e baixos seria a questão de vales e montanhas, vales e montes. O próprio Davi, que foi pai de Salomão, um homem chamado segundo o coração de Deus, também tem os seus altos e baixos. A vida de Davi, ele começa o seu chamado sendo ungido rei por Samuel, mas ele tem os seus momentos de euforia, que ele enfrenta um gigante, que ele vai na guerra, e tem um momento que ele foge, tem um momento que ele finge de louco, tem um momento que ele adultera, tem um momento que ele está fugindo, e tem um momento que ele está no trono, tem um momento que ele foge do trono com medo do próprio filho. Sim, essa é a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que também tem seus altos e seus baixos, seus momentos de montanha e seus momentos no monte e seus momentos nos vales. E a vida, de fato, queridos irmãos, é feita desses altos e baixos. Na vida há momentos bons e momentos ruins, perdas, crises, também glórias e triunfos. Estamos imersos exatamente nesse antagonismo, desta maneira paradoxal de vivermos. Ou seja, nós vivemos os momentos de conquista nas alturas e o momento em que estamos lá embaixo, tristes e angustiados. A história do povo de Israel também traz a grande narrativa de um período de cerca de 350 anos, que vai desde a saída do Egito até o primeiro rei, que é Saul. A monarquia, e esse período de 350 anos você pode encontrar no livro de Juízes. É um período em que as pessoas se afastam de Deus, e aí Deus manda alguém com justiça, e aí depois Deus levanta um grande líder que enfrenta o inimigo, e então esse líder acaba restaurando a vida espiritual do povo de Deus, e o povo está lá em cima, mas em dado momento o povo se afasta e o povo está lá embaixo. Então o povo também, naqueles 350 anos, experimenta seus altos e baixos na vida espiritual. Um cristão verdadeiro também tem altos e baixos na vida. Por isso, a vida é feita de altos e baixos. Esse é o tema da meditação de hoje. E olhando para a história de Daniel e de seus companheiros, nós encontramos aqui, e voltando ao capítulo 1, quando Daniel está no seu momento alto, no seu momento auge, quando ele se destaca em sabedoria, ele e seus companheiros, quando ele se torna um membro do palácio, porque se destaca em sabedoria. Mas você encontra naquele momento um momento alto, e agora no capítulo 2 você encontra Daniel e seus companheiros sendo condenado à morte. Observe que no versículo 13 do capítulo 2, o versículo 12 diz: então o rei muito se irou e se enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Então no pacote, Daniel e seus companheiros também seriam mortos. E aí tinha um sujeito chamado Arioque. Esse sujeito era o capitão e era o encarregado de matar e de executar as ordens do rei Nabucodonosor. Esse homem é um homem-chave na história de Daniel. Mas vamos pensar que quando a vida é feita de altos e baixos, em primeiro lugar, a vida também tem as suas instabilidades. A nossa vida tem essa instabilidade. Ou seja, temos momentos que estamos lá em cima e tem momentos que estamos lá embaixo. Então, se o capítulo 1 encerrou com essa história de alto, e o capítulo 2 começa com essa história de baixo para Daniel. E o rei tem aquele sonho, e tudo
a partir daquele sonho angustiante do rei Nabucodonosor. Os povos antigos davam muito valor aos sonhos. Eles viam um significado para todos os sonhos, e havia aqueles sábios que eram treinados para interpretar, embora que alguns eram realmente enganadores, para interpretar os sonhos dos reis. Mas Deus, e observem bem, que lá no capítulo 1, versículo 17 de Daniel, diz: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência de todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Ou seja, Daniel é a pessoa a quem Deus deu uma ferramenta espiritual de visões e de interpretação de sonhos. Era a pessoa certa. Mas aquela pessoa está agora condenada. Vai entender o coração do rei. Shakespeare, em um dos seus dramas, ele dizia: inquieta em seu travesseiro é a cabeça que leva a coroa. Ou seja, o que Shakespeare está dizendo é que há uma inquietação própria daqueles que estão conduzindo um povo. E no caso de Nabucodonosor, a sua inquietação levou a tanto que ele dá a ordem do absurdo. E ele considera que os sábios, os astrólogos, os encantadores da Babilônia estão mentindo, estão o enganando, porque não sabiam que sonho era o dele e como interpretar esse sonho. O rei acordou e de repente não conseguia mais esquecer que teve um sonho angustiante, uma luta. Até a Bíblia chama esse tipo de sonho como terror noturno. Você não consegue mais dormir. E não conseguia esquecer que teve aquele sonho angustiante. E teve este sonho um enorme impacto emocional na vida de Nabucodonosor. Aliás, o sonho do rei não havia tirado apenas o sono de Nabucodonosor, mas o sono e a paz de todos os seus sábios. O rei, perturbado então, ele começa a exigir dos seus sábios uma resposta. Ele começa a buscar uma resposta. E ele cria uma espécie de paranoia do sonho. E aí ele leva a vida das pessoas a se envolver com este sonho, e ele decreta então a morte, a pena de morte dessas pessoas. A vida de cada um de nós está sofrendo alterações. E uma prova de que a nossa vida tem sofrido alterações, aqui está. Nós estamos no templo vazio. Aqui apenas eu e os irmãos que estão cuidando em filmar esta mensagem. Isso é diferente de tudo aquilo que nós vimos fazendo e nós vimos vivendo. A vida tem se mudado, assim como a vida de Daniel, seus companheiros. De repente eles são tirados da sua zona de conforto, da sua terra, por uma invasão, por uma guerra, e eles são colocados na Babilônia. Eles se destacam, eles continuam fiéis ao Senhor, e agora eles se destacam, eles estão numa boa posição na Babilônia, no reino de Nabucodonosor. Mas, como a vida é constituída de altos e baixos, nesse momento, eles estão vivendo a condenação da morte. E saiu o decreto, versículo 13, segundo o qual deviam ser mortos os sábios
e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. E aí eu fico pensando, no momento da crise, nós precisamos continuar focados em Deus. No momento das dificuldades, nós precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor. Ele é o autor da vida, Ele é o autor da história, Ele controla a história e os acontecimentos do mundo. No momento da crise, nós devemos confiar em Deus. E aí, versículo 14 do capítulo 2. Aí eu vou falar um pouquinho desse Arioque. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E respondeu a Arioque, prefeito do rei: por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse um tempo para que pudesse dar a interpretação. E observem bem que nesse momento, quando você tem uma crise, quando você está no momento alto ou no momento baixo da vida, busque o Senhor, mantenha o foco no Senhor, olhe para o Senhor, olhe para o que Deus pode fazer. E nesse caso Daniel, e a história prossegue, eu vou ler um pouquinho mais para você, ele convoca uma reunião de oração. O rei pediu uma interpretação do sonho e já disse: vocês vão morrer. Mas Daniel convoca uma reunião de oração e se põe para orar. E por mais absurdo que pareça, o rei concede um tempo a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse um tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. E observem bem, ao invés de Daniel se debruçar nos livros, ao invés de Daniel se debruçar numa biblioteca procurando, ou vamos colocar uma linguagem contemporânea, Daniel deveria sair e navegar na internet e pesquisar lá no Google como que se interpreta o sonho de um rei que sonhou e eu não sei qual que sonho que é, nem ele lembra que sonho que é, e de repente você digita lá e aparece: olha, o sonho desse rei aí deve ser esse aqui, ali no Google. Não tinha isso naquela época, eu estou brincando com você, não existe essa questão, não havia esse recurso. Tinha algumas bibliotecas e na Babilônia, no reino da Babilônia, mas naquele momento Daniel resolve fazer uma reunião de oração com os seus companheiros e eles clamam ao Senhor. E diz o texto, e observem bem, eu quero reler com você, versículo 19 do capítulo 2. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Deus teve misericórdia. Daniel sabia muito bem, o templo não existia mais, mas havia uma orientação lá em 1 Reis capítulo 8, versículo 44 em diante, que eles deveriam se ajoelhar em direção a Jerusalém e buscando ali a presença de Deus. Daniel e seus amigos em oração confiaram em Deus para ter uma revelação especial do que estava acontecendo. Quando para o mundo só resta desespero, para os filhos de Deus ainda há o recurso da oração. Os magos suplicaram ao rei da Babilônia que lhes contasse o sonho, mas Daniel fez o pedido ao Rei dos Reis, ao Senhor, a Deus, aleluia. Ou seja, Daniel confiou
em quem tinha exatamente autoridade sobre todas as pessoas da terra, inclusive sobre o rei Nabucodonosor. Nós precisamos compreender e ter esse discernimento do foco em Deus, do foco no Senhor. Algum tempo atrás aprendi uma expressão, e essa é uma expressão, um dito popular que virou entre os evangélicos: quando você tem um grande problema, não olhe para o tamanho do seu problema, mas olhe para o tamanho e para o poder do seu Deus. Aleluia. Como podemos fixar os olhos em Deus? Confiando no Senhor. Você está triste, você está preocupado com o futuro, você está preocupado com a saúde, você está com medo de sair de casa, você está inseguro, você é uma pessoa que tem comorbidades. Não se preocupe, o Senhor tem a nossa vida nas suas mãos. Terceira ideia que eu tiro dessa história: no momento da crise, além de manter o foco em Deus, reconheça a ação do Senhor e aprenda a adorá-lo. No momento da crise, precisamos reconhecer a ação do Senhor, então podemos adorá-lo. Daniel tinha inteligência de todas as visões. Eu já li no versículo 17 do capítulo 1. A eles deu inteligência e sabedoria. A Daniel ainda deu uma ferramenta a mais: visões e revelações de sonhos. Ou seja, numa época e num período que não havia pesquisa no Google, que não havia um banco de informações, uma biblioteca disponível, Daniel teve uma ferramenta extraordinária dada pelo Espírito Santo do Senhor: as visões e os sonhos e as interpretações dos sonhos. Era um dom especial de Deus. A oração unânime do remanescente fiel fora respondida, e Daniel soube tanto que o rei sonhara quanto o significado desse sonho. Mas qual foi a sua reação? Diz o versículo 20: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, e ele dá a sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Aleluia. Precisamos reconhecer a ação poderosa de Deus. Deus é soberano, e Ele que mantém as coisas. E na revelação, lá adiante no capítulo, quando Ele vai conversar com o rei, eu já estou chegando à parte final dessa mensagem, mas quando Ele chega próximo ao rei, Ele conta ao rei: olha, rei, o senhor teve um sonho, uma estátua grande, a cabeça de ouro, os braços de prata, e você viu esse corpo de bronze, e as pernas de ferro, e os pés de ferro e barro, e de repente uma pedra se soltou e caiu sobre a estátua, e ela tombou. E ele diz ao rei: esse sonho, essa cabeça de ouro, és tu, que está lá em cima. Mas Deus permite que o seu reino vá passar de ti, e um reino mais fraco vai se levantar. E aí Daniel esclarece que Deus deu a ele o poder de saber as coisas que aconteceriam no futuro. Mas eu quero que você entenda uma coisa:
No momento em que Daniel e seus companheiros mantêm o foco em Deus, e Deus revela o que está por acontecer, e o que era o conteúdo do sonho, a interpretação do sonho, Daniel reconhece e tem a sua gratidão. Precisamos reconhecer a ação poderosa de Deus e manter a nossa esperança no meio a todas essas dificuldades que estamos enfrentando agora. Quando damos graças, reconhecemos a providência de Deus, de sua maravilhosa realização na nossa vida, na nossa história. Deus está conosco todos os momentos, tanto que o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graça. Não por tudo, mas em tudo nós devemos dar graça. Não podemos dar graça pela dor, mas agradecemos em meio à dor. Não podemos dar graça por algumas dificuldades e até morte na família, perdas na família, mas no meio dos acontecimentos, das tragédias da vida, devemos manter uma vida de gratidão ao Senhor. A vida é feita de altos e baixos. Moisés era um homem conduzido por Deus, e ele viveu seus altos e baixos também. Um líder excepcional, tremendo, um instrumento nas mãos de Deus. Mas Moisés tentou convencer Deus que ele não era a pessoa-chave. Moisés tentou convencer Deus que ele não era apto para aquele trabalho, e Deus diz: é você quem vai. Os seus altos e baixos fizeram com que questionasse a sua liderança. Abraão também, um homem que sai da sua terra e da sua parentela, lá no livro de Gênesis, e ele vai formar um novo povo, ele terá uma grande descendência, e um dado momento, ele sai com fé, mas um dado momento, ele chega a dizer: Senhor, como é que vai ser minha descendência? Eu estou muito velho, minha esposa também, e não temos filho, tem um escravo que vai herdar tudo da minha família. E depois ele tenta dar uma ajuda para Deus, quando ele tem um filho com a escrava Agar. Ou seja, momentos de altos e baixos. Também nós encontramos na história de Ana, uma mulher atribulada, marcada, como uma mulher da sua época, tinha uma marca negativa que era a esterilidade, e ela se angustia, ela se desespera, ela não quer comer, ela não quer conviver em família, ela quer derramar a sua alma diante de Deus, e Deus ouve a sua oração. Seus altos e baixos fazem com que ela encontre Deus nos momentos mais difíceis. De fato, queridos, a nossa vida é feita de altos e baixos, e devemos aprender com essas lições. A nossa vida é cheia de instabilidade, é passageira, e no momento de crise temos que continuar focados em Deus. No momento da crise, precisamos reconhecer a ação do Senhor e glorificá-lo e adorá-lo. E eu quero desafiar a cada um dos irmãos nesse momento, você aí na sua casa, compreendermos essa ação de Deus. A nossa vida é constituída por Deus, e Ele está no controle. E se temos altos e baixos na vida, Deus sabe de todas as coisas. Que Deus o abençoe neste momento. Amém. Deste mundo, por ser honrado por todo o céu, não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que
as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Tua glória eu quero tocar, teu rosto eu quero ver, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e
gostaria de orar com você nesse momento. Você que talvez se encontre enfrentando os seus altos e baixos, e sobretudo nesse momento, vive um momento baixo, um momento até para baixo, na sua vida emocional, talvez espiritual, financeira, familiar. Preocupado, confie em Deus, mantenha o foco no Senhor. Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode mudar a nossa história, assim como o Senhor mudou a história do rei Nabucodonosor. E ele também teve seus altos e baixos, teve seus momentos de angústias e momentos de grande euforia, de grandes conquistas e grandes alegrias como líder político. Mas também enfrentou as suas lutas, e assim também Daniel, como um homem fiel ao Senhor, também enfrentou seus altos e baixos. E aqui, Senhor Deus, para aquelas pessoas que estão vivendo esse momento baixo, esse momento preocupante na vida, talvez perderam um parente querido, talvez perderam alguém muito amado e nem puderam velar, nem puderam cuidar. Conforta e consola cada coração. Em nome de Jesus também queremos colocar os municípios, as cidades que já viveram seus momentos altos com reabrindo o comércio, as suas atividades, e agora resolveram fechar novamente. As pessoas que estão vivendo esta hora, a insegurança, as incertezas da vida. Em nome de Jesus, socorre. Tranquilize o coração, o Senhor está no comando. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos continuar orando pela Raquel também neste momento. Que o Senhor abençoe. Pedimos um milagre sobre a vida da Raquel. Que o Senhor abençoe a Raquel, seu esposo, seu filhinho, sua família. Em nome de Jesus, é só o Senhor mesmo para mudar a sua história. Quero orar pelo César, Senhor, seu tratamento, suas dificuldades, suas lutas. Eu sei que o Senhor é quem há de conduzir. Tranquiliza o coração da Elaine como esposa. Em nome de Jesus, tranquiliza o coração desse casal. Nós entregamos nas tuas mãos, ó Pai. Estamos convictos de que o Senhor tem operado em cada vida. Nós entregamos nas tuas mãos a igreja, Senhor. A igreja e as suas preocupações, suas angústias. Especialmente oramos pelas pessoas que são idosas e que têm aquela ansiedade por frequentar a igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada uma delas. Aquelas pessoas que têm comorbidades não poderão retornar tão cedo aos cultos em qualquer igreja, mas eu peço que o Senhor tranquilize os corações e que ninguém perca a sua fé, mas que tenham a convicção de que o Senhor trabalha e que o Senhor está atuante em cada vida, presente em cada coração. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Confirma a tua bênção sobre o teu povo, confirma a tua bênção sobre cada pessoa. Confirma a tua bênção agora para aquela pessoa que está em casa, recebendo esta palavra. É em nome de Jesus que o Senhor abençoe e guarde. Amém. Recebam a bênção, irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e que o amor de Deus, o nosso eterno, amoroso Pai, que o poder, a ternura, a comunhão do Espírito, o consolar do Espírito, permaneça com todos os irmãos, todo o povo de Deus, em qualquer lugar na face da terra, até que Cristo venha. Amém. Um grande abraço para você, meu irmão, um grande abraço para você, minha irmã. Tenha uma semana na paz do Senhor.
tu.